Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Nós somos os Operários da Paz e trabalhamos para o Anjo Ismael desde 7 de junho de 2014. Então vamos orar juntos, nos conectar com Deus, com essa luz maravilhosa, esse sol em nossas vidas, né? Vamos criar energias magnéticas de fé, coragem, saúde, amor e paz, enfim, energias de luz que vêm da luz para inundar o nosso orbe terrestre, porque muitos corações juntos, com o mesmo pensamento, o mesmo ideal, cria, né? Cria, o pensamento cria, e nós juntos temos uma força muito grande, porque nós temos os mentores conosco, Ismael e a sua cavalaria potencializando os nossos pensamentos. Pensem só nisso, que maravilha, né? Criar essa energia magnética para envolver o planeta. Vamos imaginar envolvendo o nosso planeta. Vamos imaginar flores brancas caindo no nosso planeta para criar energias de paz, de confiança, fé, esperança. E assim a gente faz essa conexão com a espiritualidade da luz, com Deus, que é o nosso Pai. E essa conexão fortalece, né, o nosso orbe terrestre. E nós trouxemos aqui uma leitura muito significativa que está até postada na corrente de orações hoje, que é do livro Psicosfera, Reflexões, Espiritismo e Ciência, de Cícero Marcos Teitera. Então, um trechinho fala o seguinte: não descuidemos do que pensamos, falamos ou como agimos. Trabalhemos na causa do bem, não dando espaço para queixas. Apliquemos uma nova conduta individual inspirada em Jesus. Somos nós que elegemos a região psíquica que queremos viver e na qual nos conduziremos na busca da realização interior. A responsabilidade é individual e intransferível para a construção do nosso próprio mundo mental. Abrindo as comportas da mente para ideias renovadoras, estaremos nos harmonizando, aproximando-nos dos sentimentos superiores. Como disse Jesus, orai para estarmos em contato mais próximo ao Pai e vigiai os pensamentos e atitudes para que eles não entrem em contradição com as orações. Então vamos fazer com que os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes tenham um foco, uma direção só. A gente já falou aqui, porque se pensar uma coisa, né, sentir outra e fazer outra, está tudo desconectado. Então a gente tem que pensar, sentir e agir de acordo com aquilo que eu estou pensando, estou sentindo e estou fazendo, né? Isso tem uma força muito grande, focar para frente, para a luz, né? Para Jesus, que é o nosso sol. E a gente tem aí as lições dele. Então a gente segue as lições de Jesus. E aí estaremos bem. Sejam bem-vindos à corrente de orações. Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos à corrente de orações. Essa força mental, né, que nós temos, que Deus nos deu, ela é maravilhosa, né? Porque com essa força a gente consegue tudo, tudo. Nos tira do desânimo, de pensamentos que não são bons, de problemas, de tudo. É só pensarmos. Eu vou vencer, eu estou vencendo, eu tenho Jesus no meu coração e nada vai me afetar, porque Deus me criou para a felicidade e fazermos o bem, porque o bem é uma força inenarrável, porque quando estamos fazendo bem, a gente nem pensa que está fazendo bem. Então, o bem que a gente faz, mais mesmo é para a gente do que para o outro. O outro irmão está ali nos ajudando,
para que nós possamos crescer com essa força do amor e da paz. Fiquem todos com Deus. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que alegria, né, estarmos aqui com esses convites a vigiarmos, orarmos, a pensarmos, sentirmos, focarmos naquilo que edifica, naquilo que cresce. No livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel escreve que todo menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina a serviço da humanidade. Então, cada um de nós aqui já é um plano da sabedoria divina a serviço da humanidade. E tem mais. Sabe qual é o plano? O plano deles para todos nós é que sejamos espíritos puros, espíritos perfeitos. Então, esse é o plano. Então, quando a gente busca edificar dentro ainda desses primeiros degraus da nossa caminhada ascensional, a gente favorece a execução desse plano. E é isso que eu senti aqui, a Jane trazendo essa mensagem, a Verinha trazendo a mensagem, é esse convite a seguirmos adiante, conscientes de que cada um de nós tem uma luz interna e que às vezes a gente não favorece essa luz porque estamos preocupados com problemas, com uma coisinha que aconteceu, com outra coisa que aconteceu, sendo que essas coisas vão acontecer mesmo. Então, é esses momentos como esse agora, é que devemos, todos nós, os nossos queridos irmãos e irmãs aí do chat também, seguirmos pensando sempre em edificar alguma coisa e em favorecer em nós esse plano que já está destinado para cada um de nós. E que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Vamos, então, unir as nossas forças, os nossos pensamentos, focar, criar essa energia maravilhosa para envolver essa psicosfera do nosso orbe terrestre e colaborar com esse trabalho dos benfeitores espirituais, né? De ele higienizar o planeta, irradiar energias de saúde, de paz, tudo de bom, né? Deixando logo o nosso abraço aqui para Marili, para Maria Lourenço, que já estão ali, todos os operários da paz que estão conosco, todos os que estão nos seguindo, e lembrando que todas as irradiações vão para os nomes inscritos na corrente de orações e para a nossa família universal. Então, vamos acalmar os nossos corações e orarmos juntos. Rogativa do servo.
Senhor, dá-nos a força, mas não nos deixes humilhar os mais fracos. Dá-nos a luz da inteligência, no entanto, ensina-nos a auxiliar aos irmãos que jazem nas sombras. Dá-nos a calma, contudo, não nos consintas viver na condição das águas paradas. Dá-nos a paciência, entretanto, não nos relegues à inércia. Dá-nos a fé, mas não nos permitas o cultivo da intolerância. Dá-nos a coragem, no entanto, livra-nos da imprudência. Concede-nos, por fim, um conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar. Não nos deixes, porém, na posição da Vênus de Milo, sempre maravilhosamente bela diante do mundo, mas sem braços para servir a ninguém. André Luiz, pelo médium Chico Xavier. Prece ante o perdão. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Emmanuel, graças a Deus. Pai, bondoso e amigo, aqui nos encontramos nas estradas pedregosas dos vales do sofrimento. Cientes do mundo em que vivemos, graça vos damos
pela bondade infinita da nossa criação. Quantas vezes, Senhor, reincidimos em erros e nos afastamos de vós, mas sabemos que sempre estivestes ao nosso lado, esperançoso da nossa transformação. Hoje, Senhor, não podemos alegar desconhecer-vos. Vivendo como espíritos livres, a vossa presença amiga nos confirma o vosso amor. Principalmente quando nos defrontamos com irmãos endurecidos pelo ódio, sendo reconduzidos ao tratamento amigo e protetor. Pai, a vossos pés, nós, espíritos caminheiros da vossa estrada, temos tão pouco a pedir. Nossos corações gritam bem alto: Senhor, como vos agradecemos por nos terdes criado, dando-nos ainda o direito da escolha. Se escolhemos mal, Pai amado, pedimos perdão, sabendo que novas oportunidades, mesmo assim, nos surgirão nos exemplos vivos de bondade dos espíritos iluminados, os vossos mensageiros do amor. Pai, aceita-nos mesmo repletos de imperfeições. De vós precisamos para unir forças na difícil estrada do reino divino, que em cada espírito palpita no chamado incessante das vossas leis. Bendito sejais, Senhor. Pelo Espírito Luiz Sérgio, do livro Rios de Oração, psicografia pela Irene Pacheco Machado. Deus sempre, por mais terrível que se te apresente a situação, segue adiante, sem desfalecimento. O desânimo é inimigo sutil da quem inutiliza os mais belos empreendimentos da vida. Se os amigos te abandonaram ante os insucessos econômicos ou afetivos que te chegaram, se os parentes e afetos resolveram afastar-se por motivos que desconheces, se tudo te empurra ao limite estreito da solidão, recompõe-te intimamente e espera. É provável que te sintas a sós e que aparentemente estejas sem companhia. Isto, porém, não é uma realidade espiritual, mas um reflexo do momentâneo estado de alma que te assalta. Nunca estás sozinho, fazendo parte integrante da criação. Ela está em ti. Quando nela te encontras, no lugar onde estejas, Deus está contigo. No lar, no trabalho, no espairecimento, no repouso, na doença, na saúde. Nele, laurindo consolo e forças para prosseguires nos místeres a que te vinculas. Somente te sentirás a sós se deixares de preservar o vínculo consciente com o seu amor. Mesmo assim, ele permanecerá contigo. Estás unido a toda a humanidade. Vão-se umas pessoas, outras chegam. Não te amargures com as que partem. Não te entusiasmes com os que chegam. As criaturas passam como veículos vivos. Têm um destino e não as podeis deter. Compreendendo esse impositivo, faze-te amigo e irmão de quem encontres no caminho, não o retendo ao teu lado, nem te fixando num deles. Ajuda-o e segue. Só Deus, porém, é sempre o constante companheiro, por isso nunca te permitas sentir solidão.
Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Como cristais o amor na presença de Deus, brilhou em mim a luz que vem do seu olhar, do seu olhar. Ó doce mãe de todos nós, nesse mundo de aflitos, ampare, mãe, os filhos teus, carentes de paz. Brilho nos olhos, guiam meus dias. Reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guiam meus dias. Reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Esse conforto que nos traz nos momentos de dor, nos faz lembrar Jesus com seu amor, imenso amor. És luz e faz crescer em mim essa fé infinita. Ó Virgem Mãe, rogai por nós ao Pai. Brilho nos olhos, guiam meus dias. Reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guiam meus dias. Reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guiam meus dias. Reluz na prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Que maravilha, né? A gente sente essa energia que a gente cria juntos, orando, pensando nas palavras das preces, na mensagem, na música. Deus é constante companheiro, nunca nos permitamos sentir sós. Jesus é o nosso sol, é o governador do planeta, né? Maria, nossa doce mãe de todos nós nesse mundo de aflitos. E a aflição são desafios. Desafios são lições para que a gente estudar e passar de ano de acordo com aquela nota, né, que a gente precisa ter para passar. E se a gente não passar, a gente repete, não tem problema, porque a gente tem o tempo necessário. Mas nós somos responsáveis por nós, né? Nós podemos fazer um mantra, a Verinha no começo falou, né? A gente pode fazer um mantra individual para cada um. Eu estou bem, não tenho problema, sou filha de Deus, né, Verinha? A Verinha falou,
eu vou conseguir, eu tenho coragem, eu tenho forças. A gente pode escrever um mantra individual para a gente e ler todas as manhãs, todas as noites, todos os momentos necessários para passar nas lições, né? Portanto, nos acalmemos e meditemos no bem, na fraternidade. Meditemos e oremos uns pelos outros e nos esforcemos para manter esses pensamentos. Pensamento ruim, quando invade a nossa mente, a gente substitui imediatamente por outro. A gente tem que fazer esse exercício, né? Se a gente não conseguir, bota uma música que a gente goste, ou então procura alguém, telefona para alguém, procura se livrar do pensamento e automaticamente você fazendo isso constantemente, isso vai ser uma coisa habitual, normal. Então a gente se habitua àquilo que faz várias vezes, né? Vamos nos cuidar. Então fiquemos com essa energia maravilhosa, absorvamos as orientações, as leituras, as preces, durmamos bem, serenamente, não esquecendo de fazer a conexãozinha com Deus antes de dormir, né? E amanhã fiquemos o dia todo com essa energia boa, pratiquemos o bem, nos esforcemos para ser gentis com todos. E à noite estaremos aqui, às 21 horas, novamente, para nos juntarmos aí para criar essa energia maravilhosa. Boa noite a todos. Verdade, né? É necessário realmente a gente ter um mantra e não precisa decorar, porque existem tantas palavras maravilhosas que na hora, né, a gente vai e pede e fala com fé, com esperança, né? Porque entre a gente querer e alcançar existe o quê? Uma meta, né? Que a gente tem que se esforçar, né? E esse esforço, ele tem que ser constante. Essa palavra esforço, eu já vi que em quase todas as lições de Emmanuel tem. É difícil numa lição não ter a palavra esforço, porque realmente nós temos que nos esforçar, porque são muitos os empecilhos, né, que existem. E se a gente não tiver ali firmeza de pensamento, esforço, fica mais difícil. Então, graças a Deus, foi maravilhoso estarmos juntos, orando, e que Jesus nos abençoe a todos nós e nos prepare para amanhã, um dia maravilhoso, cheio de, vamos dizer, vitórias. Pronto, veio a palavra. Cheio de vitórias. Boa noite, queridos irmãos. Fiquem com Deus. E nós hoje assinamos embaixo aí o que as nossas irmãs disseram. Vamos seguir aí nos esforçando no bem, nos renovando, tendo sempre a certeza de que nenhum estado emocional, sentimental dura para sempre, né? Nem até o positivo, chega uma hora ele vai oscilar um pouquinho, aí é preciso uma renovação, é preciso um novo enxerto. É como uma planta, né? Se a gente deixa ela para lá, ela vai ficar aí ao sabor da natureza, mas quando a gente tem a planta, principalmente a planta de casa, e cuida direitinho, põe uma terra, põe a água, põe para tomar um sol, é isso que a gente precisa, às vezes, fazer conosco mesmo. Às vezes, um banho já é um passe. Uma corrente de orações, 15 minutinhos aqui, deixando os nossos problemas no estacionamento e voltando para vibrar com Cristo, com os mentores da corrente, para o bem universal, aí já leva a gente, né, nos empurra para um estado vibracional mais leve, mais inspirador, mais fraterno, mais sereno. E aí assim vai, né? Então a gente vai aí, como disse, a questão do vigiar, quando o estado estiver levando a gente para uma sensação que não é muito boa, aí entra o autoconhecimento, que a gente possa observar e falar, foi isso que me atrapalhou, então vamos aos pouquinhos
juntar as forças para, no momento certo, colocar aquele estado que a gente estava fora dos nossos objetivos. E aí vai dando tudo certo, porque nós estamos aqui, como foi dito, somos vencedores, né? Desde o nosso nascimento, quando os espermatozoides se encontram lá, né? Ali já é uma luta de milhões, e a gente sai vitorioso, nasce uma Verinha, nasce uma Jane, não é fácil, são muitos concorrentes ali, e aí, de repente, sai um. Então, a gente já nasceu para a luz, já nascemos para o amor, e Jesus nos convida a acreditar, né, nisso. Então, é isso. Desejamos a todos uma ótima noite e até a próxima. Deixando o nosso abraço aí para as guardiãs das lives, as operárias da paz que ficam olhando os comentários, a nossa querida Marilia, Maria Lourenço, Maria Carmina, Maria Margarida, o nosso abraço aí fraterno por essa companhia e esse entrelaçamento aqui nas lives, né? Muito bom. Boa noite para todos e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.